Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos. E no último estudo nós ficamos de continuar na questão número 530. Estamos aqui no subtítulo Influência dos Espíritos sobre Acontecimentos na Vida, como esses espíritos podem nos influenciar, né? Vamos continuar aqui então em 530. Kardec faz a seguinte pergunta: espíritos levianos e zombeteiros não podem suscitar esses pequenos embaraços que vêm obstar nossos projetos e confundir nossas previsões? Em uma palavra, são eles os autores disso que são vulgarmente chamadas as pequenas misérias da vida humana? Então ele está perguntando se esses espíritos que são de uma classe do mal, né, mas menor, que são esses zombeteiros, levianos, eles podem influenciar na nossa vida, de ficar criando atrapalhos. E a resposta é a seguinte: eles se comprazem com esses aborrecimentos que são para vós provas para exercitar vossa paciência. Mas se cansam quando veem que nada conseguem. Olha que importante que ele disse, tá? Eles tentam testar nossa paciência, mas se cansam quando nada conseguem. Entretanto, não seria nem justo nem exato acusá-los de todas as vossas decepções, das quais vós mesmos sois os primeiros artífices pela vossa irreflexão. Crê que sua baixela se quebra é antes pelo fato da tua imperícia que pelos espíritos. Olha só que interessante, ele até deu um exemplo aqui, né? Muitas vezes a gente quebra um prato em casa, a gente já acha que é alguma coisa espiritual, já acha que é uma coisa do mal, que é o espírito obsessor, que é qualquer outra coisa, né? É alguém pensando mal em relação... Então a gente dá muito valor para energias negativas, né? A gente dá muito potencial quando na verdade não tem, tá? E ele faz uma pergunta anexa a essa 530. Os espíritos que suscitam aborrecimentos agem em consequência de uma animosidade pessoal ou atacam o primeiro que chega sem motivo determinado unicamente por malícia? Então está perguntando se realmente eles são determinados com um alvo ou pode atacar qualquer tipo de pessoa. E ele diz, por um e por outro motivo, pode ter os dois casos. Algumas vezes são inimigos que se fez durante a vida ou em outra, durante esta vida ou em outra, e que vos perseguem. De outras vezes não há motivos. Então pode ser só um espírito querendo lhe assustar, e aí derrubou uma colher na cozinha de madrugada, e aí você ficou com muito medo, né? Mas pode ser um espírito perseguidor? Pode ser também, mas nós nunca podemos temer esses tipos de situações, tá? Porque o medo só alimenta esses espíritos de força para continuar, tá? Questão 531. A malevolência dos seres que nos fizeram mal sobre a Terra se extingue com sua vida corporal? Kardec fez essa pergunta, né? Se uma pessoa que não gosta da gente, quando desencarna, esse mal que ela tem, ele morre, né? Ele se acaba. Ele diz, frequentemente eles reconhecem sua injustiça e o mal que fizeram, mas frequentemente também eles vos perseguem com sua animosidade. Se Deus o permite, é para continuar a vos experimentar. Então vejam que acontece uma coisa e outra. Um espírito, uma pessoa que fez mal para você enquanto viva, ela pode desencarnar e pensar assim, nossa, pode reconhecer, fazer aquele exame mental e pensar assim, nossa, eu não poderia ter feito isso, eu fiz muito mal, né? Então eu vou mudar de ideia, de opinião, e eu vou fazer coisas boas a partir de agora. E simplesmente esquecer. Ou essa pessoa não pode desencarnar e não se transformar, e ainda assim desejar perseguir alguém encarnado. E quando Deus permite, é porque você de alguma forma tem algum tipo de merecimento. E aí tem uma outra pergunta anexa aqui. Poder-se-ia a isso por um termo e por que meio? Kardec perguntou, olha, se isso acontece então, como é que se acaba com isso? De que forma? Tá? E ele diz, sim, pode-se dar termo, pode-se orar por eles e restituindo-lhes o bem para o mal. Restituindo-lhes o bem para o mal. Então não é só oração, tem que ter restituição. E isso, gente, significa ação. Então olha só, eu atrapalhei aqui a leitura, né, dando opinião. Sim, pode-se orar por eles e restituindo-lhes o bem para o mal. Acabam por compreender seus danos. De resto, quando se sabe colocar-se acima de suas maquinações,
eles cessam vendo que nada ganham com isso. Então, tem como reverter fazendo o bem, trabalhando pelo bem. A experiência prova, aqui é Kardec colocando a sua opinião, né? A experiência prova que certos espíritos perseguem sua vingança de uma existência a outra e que se expiam assim, cedo ou tarde, os danos que se tenham feito a alguém. Questão 532. Os espíritos têm o poder de afastar os males sobre certas pessoas e de atrair sobre elas a prosperidade. Olha só, isso muita gente se pergunta, até porque às vezes tem pessoas que vão em certos lugares onde existem espíritos, supostos mentores espirituais que fazem promessas de dar prosperidade, de melhorar a vida daquela pessoa, do médium ou da pessoa que consulta. E nós temos sempre que ficar atentos, porque bons mentores espirituais, eles lhes ajudam a melhorar a sua mente, a sua moral, os aspectos filosóficos, religiosos e não definir a sua vida materialmente. Então olha só o que ele diz aqui, ó. Os espíritos têm o poder de afastar os males sobre certas pessoas e de atrair sobre elas a prosperidade? Não inteiramente, porque há males que estão nos decretos da providência, mas eles minoram vossa dor, dando-vos paciência e resignação. Tá? Então existem males que diz aqui, como ele fala, decretos da providência, são situações necessárias que você precisa passar para o seu aprendizado. Não é castigo, gente, troque essa palavra. Ah, veio para pagar, é o castigo, é o karma. Existe isso, porém, nós podemos pagar com amor, pagar com trabalho, pagar com alegria e não sofrendo. Por que a gente sofre no karma? Porque a gente não aceita. A gente não quer ir pelo caminho da correção, pelo caminho melhor, pelo caminho do trabalho, tá? E ele continua aqui, né, gente? Eu fico cortando a leitura, desculpa. Ele continua a resposta dessa pergunta ainda. Sabei também que depende frequentemente de vós afastar esses males ou pelo menos atenuá-los. Deus vos deu a inteligência para servir-vos e é por ela, sobretudo, que os espíritos vêm vos ajudar, sugerindo-vos pensamentos propícios. Mas eles não assistem senão os que sabem assistir a si mesmos. E é o sentido destas palavras: procurai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Sabei ainda que aquilo que vos parece um mal não é sempre um mal. Frequentemente um bem deve surgir, que será maior que o mal, e é isso que não compreendeis, porque não pensais senão no momento presente ou em vossa pessoa. Então ele explica ainda, né, que aquelas pessoas que se dedicam mais, que buscam mais aprender, se desenvolver, os bons espíritos sim ajudam ela a progredir espiritualmente. E quando nós progredimos espiritualmente, existem outros reflexos, né? Financeiramente, amorosamente, relacionamentos, existem os reflexos, tá? Mas a espiritualidade vir trazer para você dinheiro, prosperidade material, diretamente não. É indiretamente pelo melhoramento que você dá a si mesmo através do seu aprendizado, tá? E isso, como ele diz aqui, ó, para aqueles que sabem assistir a si mesmo, não é aquele que só pede, é aquele que trabalha, que faz. Questão número 533. Os espíritos podem fazer obter os dons da fortuna desde que solicitados para esse efeito? Olha só, podem fazer obter os dons da fortuna. E ele responde, algumas vezes como prova, mas frequentemente eles recusam, como se recusa uma criança que faz um pedido inconsiderado. E ele faz uma pergunta anexa, são os bons e os maus espíritos que concedem esses favores? E ele responde, uns e outros. Isso depende da intenção. Mais frequentemente são espíritos que querem vos arrastar ao mal e que encontram um meio fácil nos prazeres que a fortuna proporciona. Então, fortuna, você pode de certa forma até ser incentivado a chegar nessa fortuna, mas a fortuna sempre traz uma prova. Ela não vem gratuitamente e é uma das provas mais difíceis, porque ela permite que você fique exposto a diversos tipos de tentação que o dinheiro, que a riqueza pode trazer, né? Questão 534. Quando os obstáculos parecem vir fatalmente se opor aos nossos projetos,
seria por influência de algum espírito? Então, quando tem dificuldade na vida, né? Sempre parece que a coisa não anda, né? Teria alguma influência? Ele diz aqui, ó, algumas vezes os espíritos, de outras vezes e o mais frequentemente, é que nisso escolheis mal. A posição e o caráter influem muito. Se vos obstinais em um caminho que não é o vosso, não é pelos espíritos, mas por vós que sois o vosso próprio gênio mau. Então viram que ele disse aqui? Às vezes nós queremos certos caminhos que são incompatíveis com a nossa necessidade da vida, que às vezes até são negativos, e a gente persiste querendo vencer uma coisa que não é para nós, que lá na frente vai nos prejudicar. Então muitas pessoas se perguntam, nossa, por que eu não consigo tal coisa? É que existe um porquê, é que lá na frente a espiritualidade sabe que aquilo não é bom para você, tá? Questão 535. Quando nos acontece alguma coisa feliz, é o nosso espírito protetor que devemos agradecer? E ele responde, agradecei sobretudo a Deus, sem cuja permissão nada se faz, pois os bons espíritos foram seus agentes, tá? Então vejam, isso é uma lição para a gente entender que não devemos adorar espíritos, colocar espíritos na frente de Deus. Eles não são os poderosos do universo, eles estão ali para auxiliar, para ensinar, e são como nós também aprendendo. É claro que devemos agradecer a eles, mas em primeiro lugar a Deus, tá? Uma questão anexa, a 535. O que aconteceria se negligenciasse em agradecer? Se você fosse, né, não agradecesse. E ele diz, o que acontece aos ingratos? Então eu acho que ele quis dizer, né, você acaba perdendo tudo de alguma forma. Aí ele faz mais uma pergunta anexa a 535. Entretanto, há pessoas que não oram, nem agradecem, e as quais tudo sai bem. Kardec fez uma pergunta bem direta aqui, né? Tem pessoas que não oram, não agradecem e ainda assim se saem bem. Ele diz, sim, mas é preciso ver o fim, pois pagarão bem caro essa felicidade passageira que não merecem, porque quanto mais tenham recebido, mais terão que restituir. Olha que interessante que ele falou aqui, né? Então, quem mais recebe, mais também tem que dar. Então, meus amigos, obrigado por ficarem até aqui. No próximo estudo, vamos continuar na questão número 536 e vamos entrar no subtítulo Ação dos Espíritos sobre os fenômenos da natureza. Olha que interessante. Amigos, obrigado por ficarem até aqui. Até o próximo estudo de O Livro dos Espíritos.